Antes da segunda vinda de Cristo, estes 4 sinais acontecerão. Por qual motivo? Porque é necessário o retorno de Jesus. Porque é tão crucial que eu volte ao mundo, para condenar aqueles que são ímpios. Tanto os apóstolos quanto o credo niceno nos lembram que Cristo virá para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Essa é uma parte essencial do desfecho desta era maligna. A história deve concluir com o dia do julgamento. A injustiça na vida exige isso. É profundamente injusto que os ímpios prosperem enquanto os inocentes sofrem. A maioria esmagadora dos crimes passa despercebida e sem punição. A moral e as circunstâncias pessoais, integridade e prosperidade, santidade e felicidade parecem ter uma conexão limitada. O senso comum dita que as boas ações sejam recompensadas e as más ações sejam punidas. A justiça de Deus requer isso. Sua bondade foi questionada porque ele não corrigiu os erros cometidos. Se ele é realmente o governante do universo, então também tem a responsabilidade de ser o juiz. Se é verdade que Deus não se deixa zombar, pois tudo que o homem semeia, isso também colherá. Gálatas 6h07, então deve haver um dia de prestação de contas, quando todas as contas serão ajustadas e todas as dívidas serão pagas integralmente. No entanto, por que um dia de julgamento? Já que a morte encerra a oportunidade e resolve a separação entre o bem e o mal, por que cada pessoa não é julgada no momento da morte? Em vez disso, espera-se que toda a humanidade esteja diante do tribunal. Lucas 16h26, e além de tudo isso, entre nós e você há um grande abismo organizado, para que aqueles que passam daqui para você não possam, nem aqueles que vierem de lá passarão. Porque Deus deve ser publicamente reivindicado. Ele deve ser visto como justo em suas decisões sobre o nosso destino. Ele foi acusado de injustiça em várias ocasiões. Essas críticas devem ser refutadas para que todos possam dizer, como Abraão fez: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18h25. Porque Jesus precisava ser publicamente reivindicado. Sua crucificação foi a maior injustiça de todas, o dia mais sombrio, literalmente, na história da humanidade. A última imagem que o mundo teve dele foi a de um criminoso desprezível. Todos devem estar presentes para testemunhar a reversão dos veredictos. Porque o povo do Senhor deve ser publicamente reivindicado. Eles escolheram o lado de Deus e da verdade, mas em um mundo corrupto, pagaram o preço muitas vezes com suas vidas por tomarem essa posição. Essas são as pessoas às quais Jesus se referiu como seus irmãos e irmãs e devem ser honradas na presença daqueles que as trataram com desprezo e ódio. Hebreus 2h11. Pois tanto aquele que santifica quanto os que são santificados, todos são de um só. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Mateus 25:40. E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Assim, chegará o dia em que a justiça será feita. Todo ser humano tem 2 encontros futuros, ambos dos quais não podem ser agendados em um calendário. O primeiro encontro é único para cada pessoa, enquanto o segundo é o mesmo para todos. E como está determinado para os seres humanos que morram uma vez e, depois disso, enfrentem o julgamento, Hebreus 9h27. Muitas pessoas têm a concepção equivocada de que este julgamento ocorrerá no céu, possivelmente devido à crença errônea de que todos vão para o céu após a morte. Os cristãos podem confundir o trono descrito em Apocalipse 4:5 com o grande trono branco mencionado em Apocalipse 20h11. No entanto, esses são 2 tronos diferentes. Um é o trono de Deus no céu, e o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse 20h11. A verdade é que o julgamento dos seres humanos ocorrerá aqui na terra, onde eles viveram em pecado. É neste ponto que o destino deles será determinado. Como pode um Deus santo permitir que pecadores entrem no céu, mesmo que seja por apenas um dia? Muitos já terão falecido e precisarão ser ressuscitados para enfrentar o julgamento. A Bíblia fala sobre a ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel 12h02, João 5h29, Atos 24h15. Hades, o lugar onde os espíritos dos falecidos estão, liberará seus habitantes para a ressurreição.
Todos, independentemente de terem sido enterrados, cremados ou lançados ao mar, aparecerão diante de seu juiz mais uma vez na terra. Apocalipse 20, 12, 13. O Novo Testamento ensina que haverá duas ressurreições separadas por um milênio. Apocalipse 20, 4, 6. A primeira ressurreição envolverá aqueles que foram fiéis a Cristo, e eles reinarão com ele por 1000 anos. A segunda ressurreição ocorrerá após o milênio e incluirá os demais mortos. No final, Cristo reinará supremo e todos os santos participarão da primeira ressurreição. Isso está de acordo com Coríntios 15, 2.23 e 24, que menciona o papel de Cristo como as primícias na ressurreição. Quando o reino for entregue a Deus Pai, após ter destruído todo domínio, autoridade e poder, os seres humanos serão julgados nesta terra por um ser humano, o que pode ser uma surpresa para aqueles que esperam que Deus seja o juiz em pessoa. No entanto, ele designou essa função a um de nós, como está escrito, pois ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio daquele homem a quem ele designou. Atos 17 horas e 31 minutos. É Jesus que se sentará no grande trono branco, como mencionado em Apocalipse 20 horas e 11 minutos. A necessidade desse julgamento é confirmada em 2 Coríntios 5 horas e 10 minutos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Durante seu ministério terreno, Jesus frequentemente enfatizava que tinha autoridade para determinar o destino eterno das nações e das pessoas. Isso é exemplificado em Mateus 7, 21-23, onde ele diz que não todos que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de seu Pai Celestial. Em Mateus 13, 2.41 e 43, ele fala sobre a separação dos justos dos ímpios e a recompensa para ambos. Essa afirmação só pode ser entendida de 3 maneiras possíveis: ou Jesus era insano, ou era um impostor, ou ele realmente era o Senhor. A sua natureza única como Deus-homem, tanto divino quanto humano, o qualifica perfeitamente para ser o juiz de todos. Ele já fez o que era necessário para nos salvar do julgamento. Graças à sua dualidade, ele é capaz de administrar justiça perfeita. Sua humanidade lhe permite compreender plenamente nossa condição, pois ele viveu em nosso mundo, experimentando nossas pressões e tentações, sem quaisquer vantagens injustas, e ainda assim permaneceu sem pecado. Sua divindade lhe concede conhecimento completo, permitindo que ele nos conheça profundamente, incluindo nossos pecados ocultos, palavras negligentes, motivos secretos e emoções mais profundas. As decisões de Deus serão plenamente justas. Além disso, ele levará em consideração o nosso conhecimento ou ignorância do que é certo e errado aos olhos dele. A Bíblia deixa claro que seremos julgados de acordo com a luz que recebemos, seja a plena luz do Evangelho, a luz parcial dos 10 mandamentos, ou até mesmo uma luz mais fraca que se manifesta através da criação e da nossa própria consciência. Romanos 1 hora e 20 minutos e Romanos 2, 12 e 16. Cada aspecto de nossa vida será exposto no julgamento, incluindo todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Romanos 2 horas e 6 minutos e 2 Coríntios 5 horas e 10 minutos. Tudo será registrado em livros que serão abertos naquele dia. Apocalipse 20 horas e 12 minutos. No entanto, a única possibilidade de absolvição diante desse tribunal é estar inscrito no livro da vida do Cordeiro, que existe desde o início dos tempos e contém os nomes das pessoas confiadas a Jesus por Deus. Apocalipse 21 horas e 27 minutos. Para ser incluído neste livro, é necessário ter fé em Cristo como Salvador, seguir sua fé e obedecer aos mandamentos de Deus. A verdadeira fé é uma jornada contínua de acreditar e permanecer fiel, não importando as circunstâncias. A fé e a fidelidade são interligadas. É importante notar que é possível afastar-se da fé e naufragar na fé, como mencionado em 1 Timóteo 1, 19 e 20. Deus também revelou a Moisés que os nomes no livro da vida podem ser apagados se alguém pecar contra ele. Êxodo 32, 2.33. Portanto, apenas aqueles que permanecerem fiéis até o fim terão seus nomes reconhecidos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 3 horas e 5 minutos. A adoração a Deus e a fé em Jesus Cristo são elementos essenciais que nos aproximam dele, nos guiam em nossa jornada de fé e nos asseguram um lugar no livro da vida.